Uma boa noite a todos, então. Sejamos todos bem-vindos ao Centro Espírita Chapecó. Nós gostaríamos de trazer a todos, nós aqui presentes hoje, encarnados e desencarnados, esse mês de junho, que é um mês festivo para todos nós, pois o nosso Centro Espírita Chapecó está de aniversário, está completando 95 anos de muito trabalho, de muita dedicação ao bem, de muito amor, de muito acolhimento a todos nós que aqui chegamos pelas nossas dores, principalmente nossos irmãos desencarnados, que são milhares aqui conosco. Então é uma felicidade para todos nós, uma alegria, de estarmos mais uma vez junto a todos, completando, o nosso Centro Espírita completando 95 anos de existência. Uma casa espírita de bases forte, em nome de Jesus, uma casa espírita de uma base muito forte, da espiritualidade maior. O Centro Espírita é um ponto de luz no mundo físico, nos dias da espiritualidade, e é onde Jesus se faz presente. Por isso que estamos todos alegres, felizes. Com certeza nosso mentor espiritual, Chapecó Prevô, esse mês encontra-se conosco nas palestras, nos trabalhos, que nós sabemos que ele vive em outra esfera, mas sempre quando precisa está conosco. Então é uma alegria receber o Dr. Eduardo Chapecó Prevô conosco nesse dia de hoje, nesse mês. Gostaríamos também de falar a todos, de trazer que no dia 6 agora sexta-feira, nós temos palestra com o nosso irmão Sérgio Leonardi, da UME Alegrete, do Centro Espírita Joana de Ângeles, que vem para estar conosco, trazendo a palestra em comemoração aos 95 anos do Centro Espírita. E no dia 27 também de junho desse mês, numa sexta-feira, nós temos a presença do nosso irmão João Elias, também da UME de Alegrete, que estará fazendo uma palestra para nós, encerrando as comemorações desse mês do nosso Centro Espírita. Então, é com muita alegria que nós recebemos a todos. E damos início hoje com a nossa irmã Maria Tereza, que vai dar o início nesse mês com a palestra de hoje. Então, que Jesus abençoe a todos, que assim seja. Uma boa noite a todos. Então vamos começar com a nossa prece inicial. Então, Senhor, que as tuas bênçãos recaiam sobre todos nós. Pedimos a tua proteção e a dos teus mensageiros para os encarnados e desencarnados aqui presentes, pois somos uma única família, carentes da infinita misericórdia de Deus, nosso Pai. Pedimos a Chapecó Prevô e seu equipe de luz que fluidifique as águas que foram trazidas para servir de bálsamo à saúde daqueles que dela fizerem uso. Jesus, não nos deixe vacilar na fé e nem tampouco desistir dos nossos deveres espirituais. Encoraja-nos a continuar superando as nossas próprias deficiências. Confiamos em Ti hoje e sempre, e que assim seja. Bem, coube a mim fazer a primeira palestra, a primeira conversa da programação, dessa programação especial dos 95 anos da nossa Casa Espírita. O Espiritismo, na época de Allan Kardec, quando ele codificou a doutrina espírita, e depois, quando dos primeiros integrantes da nossa Casa Espírita, imaginem, há 95 anos atrás, exigia muita coragem das pessoas para admitir a sua mediunidade e serem adeptos da doutrina espírita. Por quê? Porque nessa época os espíritas eram olhados de lado
eram perseguidos e muitas vezes eram considerados dementes. Então hoje, felizmente, estamos aqui, cada um pode acreditar no que quiser e viver a religião que escolher. É muito mais fácil ser espírita hoje em dia. Na introdução do Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, diz o seguinte: para designar a nova crença, que era o espiritismo, utilizaremos a palavra espírita e espiritismo. Assim, a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, que são os seres do mundo espiritual. E os seguidores do espiritismo são os espíritas. Nós sabemos que o ser humano ele vale pela sua obra, pelo que ele faz, pelo que ele é, pela sua maneira de ser. Mas a crença, ela pode auxiliar, como também complicar o processo de espiritualização do ser humano. Por isso nós temos que ver se ser espírita realmente está nos tornando uma pessoa melhor e mais humanizada. O espiritismo, ele é o consolador prometido por Jesus. É a doutrina codificada para tornar popular a realidade da vida espiritual, ligada sempre aos ensinamentos do Cristo. Nós sempre estamos seguindo o Evangelho, Ele deve contribuir, o Espiritismo, com a sua mensagem espiritual para o esclarecimento das pessoas, nos auxiliando a encontrar motivos para a transformação e o desenvolvimento da nossa espiritualidade. O Espiritismo tem a finalidade de nos libertar das superstições, das regras, muitas regras que a gente seguia, de costumes, com o dever de ajudar a não pararmos no tempo e no espaço, e a buscarmos na razão e no sentimento as respostas aos nossos questionamentos, como o porquê do ser, o porquê do nosso destino, o porquê da dor. Então, a partir das respostas encontradas nas pesquisas com o mundo espiritual, o Espiritismo esclarece essas dúvidas e favorece o encontro com os verdadeiros propósitos da nossa existência, proporcionando um equilíbrio na busca das conquistas materiais e espirituais. Mas afinal, o que é ser espírita? O que nos distingue das outras religiões e filosofias espiritualistas? A primeira das características que eu considero importante é que nem todos os espíritas pensam iguais. E esse é um importante motivo para nós aprendermos a ser tolerantes, a aceitar a diversidade de pensamentos, aceitar que o outro pensa diferente de mim. E assim entendermos o livre-arbítrio que a doutrina espírita nos proporciona. Nós temos condições de aceitar que nem todos pensam igual a nós. Os simpatizantes do espiritismo têm muitos, mas para nós sermos espíritas, nós precisamos estudar e ter a disponibilidade para o conhecimento da doutrina. Também não basta só estudar e ter conhecimento.
O estudo ele vai nos proporcionar a fé raciocinada, mas nós temos que ser caridosos. Lembrem que Jesus já nos disse, fora da caridade não há salvação. Se a caridade ela não está ao alcance do nosso bolso, ela está ao alcance do nosso coração. O espírita deve ter como lema solidariedade com todos. E somente a caridade pode tornar possível o pensar se transformar em ação, porque não é em que se acredita que mostra a nossa evolução espiritual, mas como a gente age. Somente com a caridade é que nós acumularemos os tesouros imperecíveis, com os quais nós vamos contar sempre, esteja onde estivermos, aqui neste plano ou no plano espiritual. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente e para isso somos todos convidados a cuidar dos nossos pensamentos, procurando sempre pensar no bem. Allan Kardec nos diz assim, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para dobrar as suas más inclinações. Quais são as más inclinações? A inveja, o ciúme, a raiva, pensamentos ruins. Então, essas más inclinações nós temos que tentar corrigir. Todos que aqui estamos reunidos, nós nos consideramos espíritas. E sabemos que somos espíritas, somos espíritos que já cometemos em outras existências muitos erros. E que não é a primeira vez que estamos pisando o solo do nosso planeta. Já que nós estivemos em outras oportunidades aqui, em corpos diferentes e em diferentes experiências. Muitas dessas experiências nós erramos. E nós estamos colhendo exatamente o que nós semeamos. Porque nós sabemos que a lei de Deus, ela é cheia de amor. É cheia de amor e de misericórdia, mas ela é também de justiça. Nós sabemos que com Jesus ninguém sofre sem esperança, que não podemos enganar a nossa consciência e que a vida futura está cheia de perspectiva, porque o nosso espírito é imortal e nós somos os construtores do nosso próprio destino. A nossa felicidade ou infelicidade, ela depende das nossas ações diárias, porque não existe o acaso. Nós somos todos filhos do mesmo Pai, criados com os mesmos recursos e possibilidades para atingirmos a plenitude, que é o destino de todos. Porque a vida tem um sentido que é a evolução para Deus, através de quê? Da vivência do amor que foi exemplificado por Jesus. Então, nós estamos como espíritas aprendendo a não mais fazermos sofrer os nossos semelhantes, porque os nossos desejos e aspirações, sendo bons ou ruins, obrigatoriamente serão colhidos e experimentados em nós as consequências das dores que nós impusermos aos outros. Por isso nós temos que aceitar com resignação as provas através das quais nós vamos nos redimir. Deus, Ele só quer que nós nos amemos uns aos outros como Jesus nos amou. E sempre vai nos amar.
Então, por que nós temos tanta dificuldade em sermos bons? Porque nós achamos difícil viver dentro do que o Evangelho nos ensina. Não existe nenhum segredo para que o espírito se liberte, porque tudo se resume na vivência do amor. Ninguém é melhor que ninguém. Tudo o que temos são empréstimos de Deus para atender às necessidades do progresso intelectual e moral da nossa alma. É preciso o arrependimento sincero para o auxílio de Deus, para que Deus nos auxilie, porque Ele nunca nos deixa só. Mas Ele aguarda de nós uma atitude de renovação. O sofrimento vai durar o tempo necessário para aprender a lição que nos é oferecida. A nossa jornada, ela poderá ser suavizada se nós mantivermos os pensamentos elevados, com otimismo, com confiança e com esperança. Somente o amor poderá dissolver o erro, a ignorância e a violência. Um dia, o pior malfeitor poderá ser um espírito redimido do caminho do mal. Então, como espírita, nós também sabemos que não estamos aqui para competir com ninguém, mas para colaborarmos com os outros na tarefa de trilhar o caminho que nos aproxima de Deus. Para nos ajudarmos diante da prova, vamos caminhar resignados, porque compreendemos que estamos aqui para evoluir. Diante do ofensor, vamos ser gratos pela oportunidade de testar a nossa paciência, a nossa tolerância e de aprender a mais difícil das virtudes que é amar o inimigo. Diante da queda, vamos procurar levantar mais forte, mais humildes, seguindo em frente e tentando chegar no rumo certo. Diante da dor do outro, vamos ser mais compreensivos, auxiliando-o com os recursos que já temos. E no erro alheio ser mais indulgentes, pois assim nós contribuímos para a renovação de quem nós considerávamos errado. Onde existe a ignorância, nós podemos levar a luz do conhecimento, oferecer a paz e a união onde houver violência, e como Jesus recomendou, né? A outra face. Sabemos do valor de uma prece. Nós sabemos o valor que tem uma prece. Então vamos lembrar de orar pelos sofredores e assim ajudar a amenizar as suas dores. Como nós temos esse entendimento, devemos procurar um propósito mais elevado, indo além das conquistas materiais. A nossa motivação deve ser a de deixar uma herança espiritual baseada nos ensinamentos do Cristo, contribuindo para um mundo mais ético, mais bondoso e espiritualmente mais evoluído. Nós devemos exemplificar a empatia, o respeito mútuo e a solidariedade. Vamos seguir as sugestões de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, e fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem por nós. Se todos fizessem assim, né? Que maravilha seria o nosso mundo. O mundo está em constante evolução e nós temos a impressão que nos tempos de transição planetária que nós estamos vivendo, tudo está mais acelerado.
Existem muitos apelos à nossa volta. A televisão, a internet, as redes sociais, e tudo isso nos distrai. E nós gastamos muito tempo e energia no que é perecível. É muito tempo jogado fora, sem retorno espiritual. O que necessitamos enquanto sociedade é evoluir no sentido cultural, moral e espiritual. Mas para isso nós sabemos a importância de nos esclarecermos e analisarmos aquilo que nós devemos mudar em nós, para que possamos acertar no aprendizado e dar mais um passo em direção à porta estreita. Esse aperfeiçoamento ele deve se apoiar na ideia de que todas as experiências, tanto positivas como negativas, são uma oportunidade que nós temos de aprendizado e de amadurecimento. A nossa doutrina nos incentiva a desenvolver essas potencialidades, reconhecendo que a evolução exige esforço, perseverança ao longo do tempo. O verdadeiro espírita, ele deve realizar em si uma verdadeira mudança e tem que sair da zona de conforto. Nós temos que mudar para evoluir. E a evolução espiritual é uma escolha diária, alimentada pelo amor, pela perseverança e pela coragem de buscar sempre um novo caminho de luz. Percebemos que o nosso progresso pessoal e coletivo depende da disposição que nós temos para aprender e aprimorar continuadamente. Todos trazemos deveres a cumprir aqui na nossa vida terrena. Nós precisamos aproveitar o tempo e os recursos para progredir. Pequenas coisas que não são resolvidas ou atendidas, elas podem perturbar ou impedir a nossa paz. Sempre que nós formos visitados pelo desassossego, vamos perguntar à nossa consciência que deveres nós estamos deixando de cumprir. Que tarefas a vida guarda de nós? Que erros nós precisamos corrigir? E as respostas vão apontar o rumo que nós devemos seguir. Daqui a pouco, nós não estaremos mais aqui. Vamos fazer o bem que estiver ao nosso alcance, identificar vícios e tentar vencer as imperfeições. Normalmente, não são os grandes feitos que fazem parte dos nossos compromissos. Muitas vezes é na simplicidade e nas pequenas coisas que a paz de consciência é possível. É dentro de casa, é no trabalho, fazendo cada dia o que já podemos oferecer de melhor, tendo Jesus como modelo e guia e entendendo os reais motivos da vida. Aí nós estaremos no rumo certo da conquista da consciência tranquila. Nos diz André Luiz que a cada manhã nós somos iniciados na escola da vida, recebendo oportunidade nova para aprender, recomeçar e vencer, porque o ontem já passou e o amanhã ainda não chegou, né? A nossa cota de responsabilidade, ela varia de acordo com as escolhas que nós fazemos ao longo das nossas encarnações. Existem muitos valores dominantes no dia de hoje, nos incentivando a valorizar a matéria. As pessoas precisam estar sempre demonstrando estar alegres,
porque acham feio sofrer, sentem-se fracassadas se estão sofrendo, e se não estão dentro dos padrões de beleza, tentam driblar a velhice, e isso causa muito sofrimento. Existe um culto ao consumismo, e as pessoas sempre estão atrás de um sonho de consumo. A gente sempre quer algo mais. Nós achamos que isso é ser feliz, esquecendo que nada nos pertence. Tudo aqui nos é empréstimo para evoluir. Não é feio ser rico. A riqueza também pode servir para a evolução de uma sociedade. O feio é ostentar. E também não é feio sofrer nem envelhecer. Deus, Ele não pune, Ele nos educa. Ele ensina, dá oportunidades para a gente errar e corrigir, para que a gente tenha experiências e enriqueça a alma. Através da doutrina, nós vemos que Deus, Ele deixa de ser inatingível. Ele passa a ser um parceiro. Ele passa a ser alguém que acompanha a nossa vida, as nossas decisões e os nossos equívocos. E nos ajuda, porque Deus é amor. Ele nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos escolher o que queremos. E também nos deixa sofrer, não no sentido de punição, mas para que a gente consiga entender os erros que praticamos. Isso nos ensina que devemos pensar sobre as nossas escolhas. Os bons espíritos também nos ajudam, se nós fizermos uma prece sincera e pedirmos ajudas aos guias espirituais, ou quem quiser chamar de anjo da guarda, né? Eles sempre nos auxiliarão e irão nos inspirar para que possamos retornar ao caminho do qual nós nos afastamos. Por isso nós temos que ter muita fé e confiança em Deus e em Jesus. Então é necessário servirmos com dedicação e amor. Nós que nos consideramos espíritas, vamos cuidar da nossa alma. E isso é uma grande responsabilidade para alcançarmos voos mais altos em direção à luz. E é o grande Pai de todos nós, que aguarda de todos os seus filhos a compreensão e a consciência da responsabilidade de cada um, para mais amar, mais servir e mais ser no mundo. Como espírita, vamos estender a mão. Ser espírita não é julgar, não é querer doutrinar, é acolher e ouvir o desabafo do outro. É muita ação. É mais fácil ser contra alguém ou alguma coisa, mas nós precisamos amparar, porque nós também precisamos de amparo.